A psicoterapia integrativa é uma nova matriz, um novo modelo, né? A psicologia, ela se beneficia de um conjunto de autores que formataram, né, as estruturas e as estratégias de intervenção e de desenvolvimento de atitudes e de comportamentos, né, tanto na clínica quanto no comportamento organizacional, nas empresas, quanto na atuação da psicologia no campo educacional e no campo social. E a partir mais ou menos de um determinado período histórico, nós começamos a nos preocupar, a tentar dar uma atualização e a fazer uma síntese sobre o que funciona, quais são as intervenções mais bem estruturadas, mais bem sucedidas, para quê, fazer uma discussão e um debate se todos os modelos e desenhos da clínica eles tinham a condição de funcionar de maneira integrada e a gente passou a ter uma psicologia extremamente mais poderosa, extremamente mais consistente, mais consolidada, com embasamento muito mais técnico e teórico. E novas formas de pensar os modelos de funcionamento da mente, várias formas distintas de que a gente pudesse ter uma clareza maior sobre o que dá certo, o que funciona na clínica, foram sendo produzidas. E uma delas, a psicoterapia integrativa e a psicologia integrativa, né? Então nós vamos falar hoje sobre essa psicologia integrativa, nós vamos estar apresentando para vocês essa nova matriz, esse novo modelo, né, de psicoterapia abordando alguns aspectos que são centrais para o desenvolvimento de ações vamos dizer assim, de intervenções, né? E também, né, no campo de avaliação, no campo como é que você faz o diagnóstico, como é que você trabalha, né, com a psicoterapia integrativa no campo do diagnóstico. Nós vamos estar, no dia de hoje, trabalhando com essa nova matriz da psicologia. Nós vamos estar trazendo para vocês essa nova roupagem. Eu sou Henrique Moraes, eu estou aqui, falo daqui de Washington. Nós estamos aqui numa aula que vai ser compartilhada, que vai ser aberta. Eu espero que vocês possam aproveitar. Deixe suas dúvidas, faça suas perguntas, né? Se você se interessa por essa temática, se interessa pelo avanço da psicologia, se interessa por essa psicologia que é científica, deixe sua pergunta, solicite novos temas, vamos dizer assim, novas aulas, né? Novos ângulos que a gente pode tratar esse tipo de assunto. Então, uma das características centrais da psicoterapia integrativa e da psicologia integrativa é que ela se constitui numa nova matriz. Ela é uma nova forma de pensar os eventos e os processos mentais. Ela é extremamente internacional e científica, né? Ela se constitui numa psicoterapia extremamente ética, prática, consistente e atual, extremamente voltada para os modelos atuais. É uma psicoterapia extremamente praticada hoje nos países de língua inglesa. A gente vai ver que a psicoterapia integrativa ela é 100% sustentada cientificamente, né, e praticada em mais de 60 países. Só que nos países mais desenvolvidos, aí eu estou falando Noruega, eu estou falando de Canadá, eu estou falando de Austrália, eu estou falando dos Estados Unidos, eu estou falando de Alemanha, eu estou falando de Inglaterra, estou falando de Irlanda, né? Sobretudo nos países de língua inglesa, a psicoterapia integrativa ela é a primeira matriz. Ela é praticada por 42% dos psicoterapeutas da Inglaterra, por 33% dos psicoterapeutas da Irlanda, por 29% dos psicoterapeutas dos Estados Unidos e 31% dos psicoterapeutas e pessoas que trabalham na área de saúde na Nova Zelândia. Isso num levantamento recente, né, que foi retratado no livro, nesse handbook, né, de psicoterapia clínica, que aborda, que tenta fazer uma síntese do que é que funciona, do que dá certo
e, sobretudo, de como a psicologia pode ser praticada, né? Uma característica central da psicoterapia integrativa é que ela hoje, ela num levantamento recente, ela foi considerada a linha que ocupa o primeiro lugar na escolha dos profissionais e a linha que ela nos dá uma capacidade maior de trabalhar com eficiência, eficácia. Ela tem uma qualidade dela ser muito mais aplicável, porque ela dá para que você trabalhe, né, com quadros depressivos, ela dá para que você também faça um trabalho, né, em processos que envolvem, né, o desenvolvimento humano em distintos campos, tanto no campo do esporte, quanto na área educacional, quanto no campo organizacional e social. Então, ela tem um leque de aplicabilidade muito maior pela sua versatilidade e pelo seu cunho extremamente científico. É uma psicoterapia pautada em ciência, 100% do nosso tempo. E claro, a partir do momento que você tem uma linha mais amigável, mais aplicável e com a capacidade de tratar de uma maneira mais leve, de uma maneira mais científica, a gente consegue muito mais satisfação e muito mais engajamento e comprometimento dos nossos clientes. Então a gente consegue, por assim dizer, mais resultados. E com esses resultados a gente consegue fazer com que a psicoterapia ela tenha uma condição maior de atender às expectativas e demandas dos nossos clientes. E com isso, claro, a gente tem um consultório muito mais turbinado, muito mais cheio, com muito mais clientes. Então, é uma linha que ela consegue dar respostas de uma forma ética, científica e profissional. E a gente tem na psicoterapia integrativa um amplo campo de trabalho, né? A gente consegue trabalhar no campo organizacional com diversos fenômenos de maneira extremamente profissional, tanto no campo de avaliação quanto no campo do diagnóstico. Com a psicoterapia e no campo da psicoterapia e do desenvolvimento de pessoas, ela é extremamente bem axiomatizada, bem desenvolvida, bem consolidada, onde a gente passa a ter, né, um campo, sobretudo aqui, né, nos Estados Unidos e no Canadá, a gente faz intervenções e faz desenvolvimento, né? E por assim dizer, a gente dá treinamento dos nossos alunos com a psicoterapia integrativa, de forma que a gente tenha, né, a condição de trabalhar com muita satisfação também. Então, a psicoterapia integrativa, ela é né, com a introdução dessa, vocês já perceberam o leque e a gama de possibilidades que a psicoterapia integrativa pode lhe oferecer. Mas no que é central na psicoterapia integrativa? Por que que ela consegue isso tudo? A primeira razão, são várias razões, mas talvez a mais forte é que a psicoterapia integrativa ela é totalmente científica. Você vai ver que a psicoterapia integrativa, quando a gente fala de ciência, né, claro, mas o que é ciência? A ciência hoje tem tanta coisa publicada cientificamente que a gente fica sem saber, né, o que é, onde é, né, que a gente vai estar pautado. Todo mundo, de alguma maneira, todas as linhas estão pautadas no desenvolvimento de material científico de qualidade. É verdade, todas as linhas consistentes que são produzidas cientificamente, ensinadas na faculdade, elas têm uma precisão e uma acurácia científica. A grande diferença é que a psicoterapia integrativa ela não trabalhou somente com um ou dois ou três desenhos de pesquisa. Ela amadureceu os desenhos de pesquisa para que a gente pudesse ter grandes sínteses. Então, autores se dedicaram, autores do campo da clínica, foram financiados pela APA, pelas instituições de grande porte, né? A APA é a American Psychological Association, foram financiados também por grandes instituições para que pudéssemos aprofundar, né, o trabalho tanto de tratamento da depressão, quanto o trabalho de tratamento de pessoas que são usuários de álcool, usuários de cigarro, né? Então, assim, a gente passou a ter um conjunto de trabalho extremamente bem desenvolvido para lidar com a diversidade, né, que a vida humana nos oferta e com as distintas psicopatologias, os distintos problemas psicológicos, né?
com os traumas, com a depressão, os distúrbios de conduta, né? E esses grandes ensaios, esses grandes trabalhos, eles envolveram centenas de milhares de pacientes, centenas de milhares de pessoas que estavam sendo trabalhadas na clínica, dentro de um conjunto de artigos que foram sistematizados em bancos de dados para poder fazer com que a gente pudesse ter uma clareza sobre o que é que funciona, o que é que dá certo na psicoterapia. Esses estudos são chamados de revisões sistemáticas. Você pega a revisão sistemática, ela está no topo da produção de evidência científica, enquanto que muitas linhas, muitas abordagens, muitas estruturas de trabalho e de tratamento nasceram a partir de relatos de casos, estudos com duas, três, quatro pessoas. A psicoterapia integrativa se alimenta também desses relatos de casos, de toda a história das outras linhas da psicoterapia, do que é que funcionou, do que é que deu certo no trabalho da histeria, no trabalho com as psicoses, no trabalho, né, com as neuroses graves, né? Mas ele eleva o nível de evidência, tá? Vocês vão ver aqui que o nível de evidência científica que nós utilizamos é elevada. Por quê? Porque a gente usou muitas revisões sistemáticas, muitos ensaios clínicos randomizados, muitos estudos de larga escala para poder entender melhor, né, essa difícil equação que é o trabalho de tratamento e de desenvolvimento humano. E por isso a gente acaba tendo uma satisfação melhor dos nossos clientes, porque a gente não foi só sobre o que trata e o que não trata, mas também o que trata mais rápido, o que trata mais leve, o que é mais bem feito, o que trata sem de certa maneira, provocar alguma, né, vamos dizer assim, algum retrocesso em outra área, né? E a gente foi desvendando. Então, o campo de tratamento hoje, ele está num momento sem precedente. Às vezes as pessoas brincam, eu costumo brincar com os meus alunos e alunas, a gente tem uma coisa, né, que está sendo muito falada hoje, né, que é o novo normal. Qual vai ser o novo normal? O novo normal é a ciência aplicada com uma ênfase de extremo rigor, precisão. O novo normal será esse. Nós vamos ter muito mais estratégias de trabalho, de tratamento, ou seja, o mundo vai melhorar. A gente vai ter, na verdade, um mundo que ele terá a possibilidade, a condição, né, de oferecer muito mais respostas. Da mesma forma que há 100 anos atrás as pessoas andavam, né, antes da invenção do carro, mais de 100 anos atrás, né, acho que o primeiro automóvel foi em 1920, 1919. Então, há mais de 100 anos atrás, um pouquinho mais, as pessoas andavam para percorrer grandes distâncias de charrete. Depois o carro veio e hoje a gente tem um carro com grandes rodagens, com a possibilidade de desenvolver uma distância que antes era percorrida em 2, 3 dias, em horas. Então a ciência ela nos traz isso como ferramenta, como possibilidade de que a gente possa atuar. E, sobretudo, a partir desse grande conglomerado de estudos, a gente passou a ter a condição de ter uma psicoterapia e uma ciência psicológica e uma psicologia extremamente científica, acurada, precisa, né? Onde a gente usa muitos estudos transversais, muitos estudos transculturais e, sobretudo, né, estudos de revisão sistemática, a famosa meta-análise, né, que são junção de vários estudos num grande banco de dados para poder checar as evidências da psicoterapia. E a gente, a partir daí, a gente tem um mapa. A gente fica sabendo como tratar adequadamente cada uma das psicopatologias e também como desenvolver melhor um atleta, como desenvolver melhor alguém no campo organizacional e assim sucessivamente. A psicoterapia integrativa, por assim dizer, ela nos eleva o nosso campo de trabalho. E esse trabalho, ele tem, em certa medida, a condição, né, de hoje estar extremamente bem trabalhado, bem desenvolvido, com um conjunto enorme de autores que trabalham com as evidências científicas. Reparem que a maior parte, esses autores são os autores principais, né, os autores mais tradicionais da psicoterapia integrativa, e reparem que eles foram financiados pela APA. Você vai ver aqui que a American Psychological Association, ela financia o desenvolvimento desses trabalhos. Então, assim, eles trabalham de uma forma extremamente científica. Cada um deles
publica também, né, os seus respectivos livros, dentre os quais o livro fundamental, né, o Handbook de Psicoterapia Integrativa do Norcross. No livro de psicologia clínica, né, também tem um capítulo tratando da psicoterapia integrativa, que talvez seja o melhor e o maior handbook de trabalho e de estudo da psicoterapia. Ele trabalha com a psicoterapia integrativa de uma maneira extremamente central. A gente vai ver, a gente vai perceber que todo esse conjunto de autores formam já uma base, uma bagagem, né, extremamente consolidada. Henrique, a psicanálise tem o Freud, a psicologia analítica é o Jung. E quem é o cara da psicoterapia integrativa? Aqui funciona um pouco diferente, tá? Como a psicoterapia integrativa ela veio de um conjunto de uma matriz muito mais atual, né? Ela começa a ser desenvolvida aproximadamente 30 anos atrás. Você não tem um cara, você tem muita gente que formou esse campo, tá? Que se consolidaram como autores que foram, né, os caras que trabalham e que desenvolveram esse conjunto de técnicas e de processos. Então a gente vai ver que, na verdade, a psicoterapia integrativa ela tem a condição, né, de trabalhar de uma maneira assim muito atual, muito contemporânea, né, usando uma base de autores muito bem consolidada. Essa é a primeira razão. Ela é científica, ela é validada, ela é aceita pelos organismos internacionais, assim como os organismos que trabalham com pessoas que têm, né, distúrbio de comportamento, né, os profissionais que trabalham na saúde mental, com pessoas com determinados tipos de vício. Ela trabalha também com atletas e com pessoas em desenvolvimento de maneira validada, ou seja, aceita pela comunidade internacional e científica, e de maneira 100% científica. A segunda razão é que é uma psicoterapia, é uma psicologia extremamente apropriada para o trabalho em diversos níveis do comportamento humano. A gente trabalha de maneira integrada nos níveis biológico, psicológico, social e espiritual, fazendo uma síntese entre esses níveis. Então, muitas vezes, a nossa porta de entrada é aqui no nível psicológico. A pessoa chega no consultório com a depressão, com um sofrimento psicológico muito grande, com um conjunto de crenças, de processos e fenômenos que eles são, vamos dizer assim, mais voltados para a necessidade de uma intervenção no mental, na parte psíquica, na parte psicológica, mas a gente vai ter a possibilidade e a condição também de lidar nos outros níveis, porque nós temos uma compreensão que esses níveis eles são integrados, ou seja, o biológico, o corpo, ele se integra com a parte psicológica, com a parte psíquica, que integra também com a parte social e com a parte de crenças, a parte, né, espiritual. Esse trabalho, ele, na psicoterapia integrativa, ele é integrado. Esses múltiplos níveis do comportamento humano, nós trabalhamos de maneira integrada. Nós entendemos que um conjunto vamos dizer, pegar mais uma vez o exemplo do cara que está com a depressão. O cara que está com a depressão, ele tem um conjunto de crenças, ele tem um conjunto de sistemas, ele tem um conjunto de pensamentos negativistas, derrotistas. Então isso precisa ser trabalhado. Essas crenças elas precisam ser alteradas, elas precisam ser transformadas, normalmente vinculada a um trauma, a um processo psicológico que ele passou, né, um conjunto de emoções que estão armazenadas. Então, neste nível psicológico, nós lidamos com as emoções, com as atitudes, com os comportamentos e com as crenças da pessoa, né? Com as crenças sobre si, com as crenças sobre o mundo. Então, ele tem normalmente uma posição existencial, ele tem uma forma de encarar a existência dele pessimista. Ele é pessimista tanto sobre ele quanto sobre os outros. Às vezes excessivamente crítico negativo, né? Tanto dele quanto dos outros. Isso faz com que ele afunde, né? Não veja o que ele vai fazer, não consiga se encontrar profissionalmente, não consiga participar de eventos, então ele se isola. Então, a outra porta de entrada é o social, a rede de relacionamentos, como é que ele se comporta, como é que ele pensa. O terceiro ponto é no nível espiritual. Como é que tá as crenças dele? Muitas vezes foram pessoas que foram criadas numa matriz muito rígida, às vezes, né, com um pensamento religioso muito estereotipado, e sucessivamente você vai mudar os propósitos de vida dessa pessoa. Nesse nível espiritual, aqui estão os valores, os propósitos,
um conjunto de preceitos que são essencialmente importantes para que sejam lidados. E é lógico, todo esse conjunto, a pessoa está isolada, a pessoa está pessimista, pensando mal sobre ele, sobre os outros. Muitas vezes fica isolado, vivendo, né, dentro de casa de uma maneira mais sem participar, né, de nenhum evento social maior. Claro que o biológico, o corpo dele está totalmente contaminado, está totalmente intoxicado, está totalmente cheio de substâncias nocivas. Então a gente tem essa compreensão. Ah, Henrique, mas o psicólogo vai atuar com o corpo? Alguns psicólogos que são treinados para o trabalho no corpo, sim. Mas nós que não fazemos um trabalho direto para o corpo, que trabalhamos mais com esse nível psicológico, temos o entendimento de que isso é necessário. E muitas vezes, ou encaminhamos, ou fazemos né, um conjunto de recomendações para que a pessoa faça um trabalho complementar fora da nossa clínica. Existem alguns alunos meus que trabalham com esse nível biológico também. São pessoas que desenvolvem atletas, são pessoas que desenvolvem, né, um comportamento também que envolve a esfera corporal e biológica, né? Muitos alunos meus trabalham com o nível biológico associado, né, na clínica. Isso pode ser feito, né, tanto no campo também das organizações, né, quando a gente vai fazer desenvolvimento de pessoas, muitas vezes a gente precisa mudar, né, as estruturas, as esferas, né, do corpo e dos processos corporais da pessoa. Isso é um aspecto bastante importante. Mas a psicoterapia integrativa, ela tem isso de fenomenal. Ela entende, ela integra, ela sabe que o comportamento humano ela é multinível. Ele está ancorado. Muitas vezes, um quadro mais grave, ele é a disfunção em vários níveis do comportamento. E também uma pessoa que vai se dedicar a ter um desenvolvimento, né? Um atleta ou uma pessoa numa empresa que vai ter a necessidade de liderar um time grande, ele também precisa se desenvolver para entender que comportamento dele de saudável, o comportamento dele de ter uma saúde psíquica, envolve múltiplos níveis, envolve um cuidado com os seus valores, com os seus propósitos de vida, né, com a coerência entre os valores e as suas atitudes. A psicoterapia integrativa ela é uma psicologia que integra a prática, né, é uma ponte. Integra a emoção com a razão, ela integra a teoria com a prática, ela integra a sua prática de vida com os seus valores. Então, você vai ter uma coisa coesa, né? A gente desenvolve o que a gente chama de uma síntese integrativa que promove essa articulação, né? E isso é bastante importante para a gente, porque a gente vai perceber que esses níveis eles formam, né, um ciclo, um interfere no outro. Muitas vezes é uma porta, você começa a mexer com as crenças e automaticamente a pessoa começa a sair de casa, a pessoa começa a ter necessidades e ter vontade de participar mais da comunidade, de ir mais para eventos familiares e assim sucessivamente. E de uma maneira muito sutil e muito leve, ela vai se alterando aquele conjunto de comportamentos que são nocivos, fazendo com que ela tenha a condição de lidar com um conjunto de aspectos mais centrais da conduta e vamos dizer assim, da subjetividade dela, né? E isso é bastante importante para a gente. A terceira característica, além desta que nós tratamos na psicoterapia integrativa, de termos o entendimento de que os fenômenos e processos psicológicos eles são multiníveis, a outra característica é que nós temos, né, na psicoterapia integrativa, a consciência, né, de que a psicoterapia ela precisa de uma psicodinâmica, de uma forma de atuação, de um dia a dia que dê conta desses aspectos que são extremamente amplos do comportamento humano. Ou seja, na psicoterapia nós lidamos com o comportamento, nós lidamos com o inconsciente, com a parte subjetiva, nós lidamos com a cognição, nós lidamos com as emoções e nós lidamos, né, com todo o range de processos psicológicos, todo o grupo de processos psicológicos, memória, motivação, aprendizagem, todo o grupo de processos psicológicos que são do humano. Isso ocorre no dia a dia, só que a psicoterapia integrativa, ela tem um trabalho que foi
pensado para dar conta disso. Então, ela não ocorre, o trabalho com esses aspectos não ocorre só de maneira intuitiva, ou o psicoterapeuta deixando a coisa levar, ou deixando a coisa acontecer naturalmente. Isso ocorre também. Nós deixamos o processo ocorrer de forma muito natural, mas nós temos uma formação que entende que esses processos, esse tipo de processo, a consciência e os seus componentes, a emoção, cognição, percepção e o comportamento desempenham papéis extremamente importantes na clínica, né? E que eles são extremamente significativos de serem trabalhados, né? Por isso, muitas vezes eles precisam que a gente trabalhe diretamente com eles. Ou seja, não é só trabalhar a parte subjetiva, nós trabalhamos cada um desses aspectos de maneira integrada. Isso faz com que a psicoterapia fique muito mais, assim, agradável de ser lidada, porque ela não fica aquele conjunto de sessões clínicas repetitivas, assim como as intervenções no campo organizacional, elas ganham sentido, porque elas são preparadas e cuidadas para que ela tenha a condição de dar conta de um conjunto muito bem estruturado de processos e de demandas, né? Claro, a quarta característica, e talvez uma das também principais, é que a psicoterapia integrativa nós utilizamos estruturas de avaliação e diagnóstico científicas extremamente bem pensadas, extremamente bem organizadas, né? Isso significa que a gente usa entrevista, teste psicométrico, teste, né, instrumentos de medição, a gente usa sistemas vamos dizer assim, consolidado com dados qualitativos e quantitativos, questionários, para poder fazer os nossos diagnósticos e avaliação. E nós usamos as avaliações totalmente integradas com as intervenções. E atuamos nos três níveis, na parte consciente, avaliação e diagnóstico e intervenção com a parte consciente e com o inconsciente. Sempre lidando com uma forma e de uma maneira que a gente vai ter a condição de integrar e de trabalhar, né, com esses processos. Isso é bastante importante para a gente. Então, isso faz com que a psicoterapia ela se utilize de métodos e processos científicos de intervenção, métodos e processos científicos de avaliação e de diagnóstico. E trabalhe com esses dois campos de forma integrada, de forma estruturada, de forma, vamos dizer assim, amigável, né? A quinta, modelo integrativo de atuação clínica, ele é muito bem pensado, ele é simples, ele é prático, ele é objetivo, ele faz com que eu consiga treinar, por exemplo, meu aluno de uma maneira muito rápida e consiga colocar ele para fazer um trabalho clínico de uma maneira muito bem sucedida pela sua didática, né? Porque ele tem uma forte base filosófica e epistemológica atual. A gente trabalha com sistemas complexos, com um conjunto de sistemas que formam a base psíquica, né? Formam o modelo de pensamento da mente, o que entendemos como a mente funciona. Ele tem um conjunto de táticas, de técnicas, de estratégias, metas e alvos, né? Então, assim, a gente tem aqui nas metas a nossa síntese integrativa, onde é o que a gente tem como um norte, né, que os nossos clientes eles consigam. Ele tem um conjunto de estratégias para que a gente consiga chegar nessas metas e alvos, um conjunto de técnicas, um conjunto de táticas, mas, sobretudo, nós preservamos todos esses aspectos humanos do comportamento, todos esses aspectos humanos da subjetividade e vamos dizer assim, da psique, né, dos nossos clientes e pessoas de desenvolvimento. E isso é assim, dá uma facilidade, dá um tônus assim, muito rico de atuação, né? E, claro, isso faz com que dentro da clínica, e esse é mais uma característica rica e importante da psicoterapia integrativa, e que a gente tenha uma clareza sobre como deve funcionar o dia a dia da clínica, né? Ou seja, nós temos um modelo dinâmico de funcionamento que envolve o trabalho no inconsciente com a psicodinâmica integrativa multinível, que envolve a utilização de recursos humanistas, porque nós lidamos com um conjunto de aspectos que dão certo, né, do ponto de vista social e relacional, né? Ou seja, nós lidamos com determinadas condutas que são favoráveis ao desenvolvimento daquela pessoa,
focado na atitude, ou seja, temos uma dinâmica atitudinal, integrando os processos psicológicos básicos com a ideia da matriz de personalidade da pessoa e, claro, promovendo uma abertura de campo, uma abertura de visão, né? Como nós chamamos, uma expansão da forma que a pessoa percebe o mundo. Isso trabalhando no nível biológico, psicológico, social e espiritual. A dinâmica integrativa, o dia a dia do consultório se transforma em um dia a dia muito rico, muito construtivo, muito propício para o desenvolvimento, né, dos nossos clientes e para que ele possa ter a condição, né, de atuar e de crescer de maneira muito simples, muito direta, muito natural, tá? Sem que a gente possa utilizar nenhum tipo de trabalho que atrapalhe o desenvolvimento dele, tá? A outra característica bastante importante da psicoterapia é que nós temos uma clareza muito grande, mas muito grande, sobre o que é que dá certo e o que é que dá errado na psicoterapia. O Norcross foi um dos autores, não tem só ele, tem centenas de autores que trabalharam com isso, né? A gente tem hoje no campo da clínica psicológica de alto nível, no campo da psicologia aplicada, no campo da psicologia organizacional, muitos autores que se dedicaram a responder estas perguntas: o que é que funciona, o que é que dá certo, o que é que não dá certo, o que é que não dá certo também é importante, porque as pessoas não façam, não repitam esses hábitos. Mas o Norcross foi um deles, né? O Norcross ele escreveu um livro na verdade é um conjunto de livros que tratam desse tema. O que é que funciona na prática psicológica? O que é que dá certo? E ele pegou estudos de vários autores da clínica e fez uma meta-análise, uma grande revisão sistemática e descobriu um conjunto de fatores que favorecem o processo de crescimento humano e um conjunto de fatores que atrapalham o crescimento, o desenvolvimento e assim por assim dizer, né, o tratamento. Então são processos que não devem ser executados. Então o Norcross neste livro que está, né, aqui na tela, né, na Psicoterapia e Relacionamento, o que é que funciona? Neste livro, ele conseguiu dar conta sobre o que dá certo na psicoterapia. Então, ele descobriu que a aliança eficaz na psicoterapia, trabalhar com a espiritualidade de maneira aberta, sem dogmatizar ou sem alterar as crenças religiosas da pessoa. O trabalho com a espiritualidade é diferente do trabalho com a religiosidade. O trabalho com a espiritualidade significa desenvolver valores, propósito de vida, modelos de pensamento que a pessoa goste e funcione com a prática da pessoa, a colaboração, o consenso, a coesão, a empatia e mais um conjunto, né, de determinantes que dão certo na terapia, né? Promover a curiosidade, a credibilidade no tratamento, né? Um psicoterapeuta com a mente aberta, que faz uma orientação sexual adequada, né? E o que é que não funciona? Confrontos, processo negativo, premissas e suposições preconcebidas. Mas o principal do trabalho do Norcross não é especificamente só o que funciona e o que não funciona. É que isso virou uma grande estratégia. Foi a partir disso que a gente começou a mapear como é que devemos atuar, o que é que podemos fazer, o que é que não devemos fazer, o que é contraproducente do ponto de vista científico para o crescimento e desenvolvimento de pessoas. E aí o que acontece? A gente passou a ter uma psicologia e uma psicoterapia extremamente robusta, bem estruturada, bem feita, cientificamente pautada, porque ela estava ancorada em centenas e centenas de milhares de casos, em centenas e centenas de artigos científicos sintetizados, olhando as suas falhas, os seus erros e podendo dizer e puxar a pessoa, né, o psicoterapeuta, para aquele tipo de conduta que funciona como um catalisador, né? Que fomenta a mudança das pessoas. E isso dá para a gente uma condição muito importante, né? E a outra característica são os objetivos que são muito claros da psicoterapia, né? Que é a síntese terapêutica, que é a síntese integrativa, que no primeiro nível a gente trabalha com a saúde, o desenvolvimento da saúde integral, com o bem-estar físico e emocional, com a realização profissional e social,
com a harmonia interna, né, com o desenvolvimento de emoções positivas, né? Então isso fica aqui no primeiro eixo. E no segundo eixo, um conjunto de alvos que são metas de qualquer psicoterapia, né? Primeiro, autonomia, depois, adaptação, a capacidade da pessoa viver bem, de se adaptar a diferentes cenários e contextos. Desenvolvimento de propósito, autoconhecimento e aprendizagem, ou seja, a pessoa conhecer mais sobre si mesmo, o processo de evolução e de mudança, saber que a vida muda, que os processos mudam, a interação e relacionamento, o desenvolvimento de empatia e de espontaneidade, né? A vivência, a condição da pessoa viver no presente, viver no aqui e agora. A capacidade de resiliência e de compromisso com a vida, de entender que, por mais que tenhamos uma vida extremamente ampla, nós estamos aqui, vivendo essa vida encarnada, né, por assim dizer, essa vida vivida aqui, nesse mundo materializado. Então, o pensamento de valores subjetivos ele é extremamente importante, mas a vida, a vivência das suas emoções, elas também são ressaltadas. A consciência e a racionalidade, a condição da pessoa fazer uma abertura da consciência, né? De diminuir, de ter uma mente aberta, de diminuir os seus preconceitos, as suas ideias preconcebidas e de estar pautado, né, num fundamento científico rigoroso. O respeito à diversidade, o respeito aos estilos de vida, aos propósitos de vida, a como as pessoas lidam, né? E um conjunto de valores e ética, né? Esses 12 processos que estão no segundo eixo são centrais. Então, durante a clínica, o cliente é informado, né, que essas são as metas para que ele vá tentando, formatando, desenvolvendo, vamos dizer assim, irrigando esse tipo de comportamento, até quando ele chegue na saúde integral. Porque o objetivo da psicoterapia integrativa, a pessoa chega na clínica com algum distúrbio, com algum processo, ele vai inicialmente, ele vai inicialmente tratar esses problemas. Mas logo, logo, a psicoterapia funciona rápido. Logo, logo, depois disso ter tratado, ele vai ser colocado para um modelo de vida alegre, feliz. O objetivo da clínica não é só tratar o distúrbio, mas é também organizar os recursos de vida, formar os pilares para que a pessoa tenha uma vida autônoma, feliz, agradável, uma vida de sucesso, de brilho profissional, uma vida que envolva, né, também uma satisfação com a sua vivência, uma consciência da sua história, do seu propósito de vida, vamos dizer assim, dos seus processos vitais, tá? E isso faz com que a psicoterapia ela se dedique para o desenvolvimento. A pessoa ela só estar num grau, né, vamos dizer assim, de alegria e de saúde integral quando ela consegue que os eixos da vida dela funcionem concomitantemente. E a gente vai ter, na psicoterapia integrativa, uma excelente condição de desenvolver e de atuar com esses distintos fatores e searas da psicoterapia. Nós temos sobretudo nos Estados Unidos, um amplo campo de desenvolvimento, um amplo campo de trabalho com a psicoterapia integrativa. É a linha que nós mais formamos nas maiores universidades daqui, né? A gente tem sempre uma formação distinta de psicoterapia integrativa e de psicologia integrativa, que é uma área que não se dedica só à psicoterapia, mas vai também para o campo das empresas, para o campo das organizações de trabalho, né? De forma que a gente tenha a condição de lidar com um conjunto de aspectos e de fenômenos que são centrais para o desenvolvimento de atitudes, para o desenvolvimento de estratégias de trabalho, por estratégias de desenvolvimento e de tratamento. Eu usei nessa aula essas referências, né? Quem quiser se aprofundar no tema, essas são boas referências. Não deixa de estimular o nosso trabalho, deixar suas dúvidas, de fazer perguntas. Eu gostaria de pedir para vocês também que vocês, quem tem interesse na psicoterapia integrativa, que veja mais vídeos, que assista, que acompanhe o canal. Eu vou estar, sempre tem vídeos novos no canal, a gente está sempre colocando e trazendo novidades no campo da psicoterapia, uma discussão de artigo, uma discussão de um tema, né? E eventualmente nós temos um evento. Esse evento acontece de tempos em tempos, né? Não tem um padrão, né? E nesses eventos a gente tem um momento gratuito, livre, free,
né, de aproximadamente 10 horas, né, que é a nossa semana de psicoterapia, a nossa semana de psicologia integrativa, onde eu aprofundo, né, esse conteúdo que eu estou trazendo aqui hoje, trazendo muito mais detalhes, né, para quem tem interesse. Então, para você se inscrever, aqui embaixo, você das próximas turmas que eu vou dar essa formação aberta, de aproximadamente 10 horas, você se inscreve no link que está aqui embaixo, deixa seu nome, deixa seus contatos e você vai ser informado via e-mail das próximas turmas, tá? Você é bem-vindo e bem-vinda para trabalhar nesse campo, é uma excelente forma de você poder ter uma clínica onde você fica satisfeito, onde você fica alegre, onde você trabalha com muito mais condição técnica, com muito mais segurança, sobretudo, né? E segurança é tudo, né? A gente, quando está seguro, sabendo que a gente está fazendo o nosso melhor, oferecendo o melhor para o nosso cliente, com o espírito de servir, né? Sem pautado e tendo as referências de trabalho, a gente tem muito mais confiança no nosso trabalho. E com confiança no nosso trabalho, a gente consegue ser muito mais atrativo, né? Se você tem dúvidas sobre o que é que dá certo, o que é que não dá certo na psicoterapia, obviamente você também vai ter dúvida ao tratar uma pessoa. E essas dúvidas, elas são muito, mas muito, muito assim, atrapalham demais o desenvolvimento do consultório, né? Tanto que, assim, uma das coisas centrais que eu percebi no Brasil é que a gente forma muito cientista, a gente forma muita gente que vai fazer carreira acadêmica, mas a gente forma muito pouco profissionais de alto nível que trabalham nos campos organizacional, educacional, clínico, social, né? E o objetivo desse canal, desse trabalho que eu estou fazendo é exatamente esse, é trazer o que dá certo internacionalmente. Você também pode fazer carreira internacional com a psicoterapia integrativa, porque é um trabalho válido, aceito, é um campo, né, extremamente importante do desenvolvimento humano. E ele se aplica a muita coisa legal. E tem uma outra coisa que eu gostaria de falar, que é talvez uma atitude, uma característica da psicoterapia integrativa que ela é essencial. A psicoterapia integrativa, por essa amplitude, ela permite que você desenvolva o seu estilo de trabalho. Então não fica só aquele trabalho repetitivo, é um trabalho muito mais dinâmico, que respeita muito mais a pessoa que você é, o que você gosta de fazer. Porque muitos alunos meus diziam, Henrique, eu comecei a clinicar e assim, o dia a dia da clínica não é tão agradável, porque ele é muito repetitivo. Eu fico escutando as pessoas 8, 6 horas por dia. Eu gosto de ser mais interativo. A terapia integrativa, ela permite que o seu estilo, né, dentro dos pressupostos, dentro do arcabouço técnico, científico, ela permite que o seu estilo seja, vamos dizer assim, exercido. Que a sua forma de fazer psicoterapia, ela possa ser, vamos dizer assim, adaptada ao seu estilo de pessoa. Uma pessoa mais dinâmica vai ser um psicoterapeuta mais dinâmico, um psicoterapeuta mais voltado para um determinado campo. E também, claro, a formação de núcleos de especialidade. A psicoterapia integrativa com certeza vai atrair vocês. Siga o canal, aproveite para se inscrever nas nossas turmas de formação. Você vai gostar muito do que a psicoterapia integrativa e do que a psicologia integrativa pode lhe oferecer.